Olá, pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 2. Eu sou o Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Aqui você vai encontrar algo inédito, algo que não sai na mídia em geral. Nós dividimos esse podcast em 3 blocos. Brasília em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF, e o Giro Regional, onde daremos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em algum lugar do Brasil. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo neste projeto, Vitor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aqui nessa nova edição dos Segredos Políticos. Então eu vou aproveitar para começar citando um comentário que a gente recebeu nas nossas redes sociais, que é o comentário do Paulo. Então o comentário do Paulo foi o seguinte sobre a notícia da GCM, né, o uso de armas de fogo pela GCM. Então abre aspas para o Paulo. Bom dia, muito importante a avaliação de vocês em relação às guardas municipal. Mas vocês estão esquecendo de procurar saber mais sobre a função das guardas municipais, que de acordo com a Lei 13.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, passamos a ter mais atribuições e não apenas a proteção do patrimônio público, mas passamos a ser mais uma força de segurança pública e não se faz segurança pública sem estar devidamente capacitado, treinado e com os EPIs necessários para fazer segurança pública. Muito bom podcast, mas já existem várias guardas municipais em todo o país com armamento letal e os GCMs armados tanto de serviço como de folga. Bom dia, valeu. Então, fecha aspas, né? Muito obrigado pela mensagem do Paulo aí, que deixou o comentário dele em relação a esse assunto. E a gente, de fato, foi buscar mais informações sobre esse tópico. E então, tem algumas informações que eu vou trazer aqui, que é sobre uma notícia que o G1 publicou alguns dias atrás, né, no último dia 7 de fevereiro, que é basicamente sobre esse assunto mesmo do uso de arma de fogo pela GCM. Então, assim, a primeira informação, né, importante para trazer aqui é que, segundo a pesquisa de informações básicas municipais, que é feita pelo IBGE de 2019, ele apontou que a Guarda Municipal estava presente de 1 a cada 5 municípios do Brasil. Então, é uma porcentagem de aproximadamente 21% de municípios brasileiros, né, de 2019 que utilizam a Guarda Municipal. Se a gente for pegar só as capitais, então 19 capitais fazem uso da arma de fogo, né? A GCM faz uso da arma de fogo. E até aproveitando para trazer um comentário também nessa mesma matéria, da coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Juliana Martins, e que diz que os municípios não precisam criar uma guarda municipal para planejar e executar uma política municipal de segurança. Então, da mesma forma, ela também reforça que a corporação não precisa estar armada para desempenhar esse papel. Então, vou citar um trecho aqui, né? Abre aspas. O Recife, por exemplo, tem uma política muito clara de prevenção da violência, de políticas sociais e culturais articuladas num plano de segurança municipal. Infelizmente, a maioria das pessoas acha que a política de segurança se resume à polícia. A resolução dos problemas relacionados ao crime e à violência não pode se restringir a aumentar ou armar a Guarda Municipal, fecha aspas, seu comentário da Juliana Martins. Muito bem, então agora vamos para o Brasília em Foco, nosso primeiro quadro. Bom, a primeira notícia que a gente tem aqui do Brasília em Foco é um projeto que obriga empresas com contrato com o poder público a contratar travestis e transexuais. Projeto polêmico, né? Projeto de Lei 144 de 2021 determina que as empresas com mais de 100 empregados que gozem de incentivos fiscais, participem de licitação ou que mantenham contrato ou convênio com o Poder Público Federal, contratem pessoas autodeclaradas travestis e transexuais na proporção de, no mínimo, 3% do total de seus empregados. Pela proposta que está em análise na Câmara, né, dos Deputados, a mesma reserva será aplicada às vagas de estágios e trainees dessas empresas. Caso as empresas descumpram os percentuais, ficarão sujeitas à perda dos incentivos fiscais ou à rescisão do contrato ou convênio.
O autor do texto é o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que cita, né, a estimativa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que aponta que 90% das pessoas trans recorrem à prostituição, ao menos em algum momento da vida, por conta da exclusão do mercado de trabalho. A proposta prevê que o nome civil da pessoa trans seja utilizado apenas para fins administrativos internos. Vitor, vamos primeiro aí com a sua opinião. Acho que a gente tem opiniões talvez um pouco divergentes em relação a esse tema, mas começa você. Eu acho que é um projeto importante, porque a gente sabe que realmente existe esse preconceito, vai existir essa discriminação. Assim, eu acho que é uma pena a gente ter que impor que as empresas contratem pessoas trans, pessoas travestis, mas assim, é uma necessidade que ocorre para a gente conseguir corrigir uma injustiça que acontece com essas pessoas que não têm as mesmas condições, né, de igualdade na hora de conseguir um emprego. Então, até esse dado, né, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, de que 90% recorrem, né, à prostituição em algum momento da vida, acho que é um dado muito importante e relevante justamente para essa questão de que a gente tem que corrigir, né, essa grande falha da sociedade brasileira. Então, Vitor, a minha opinião sobre o assunto é que quando não existe preconceito na mentalidade das pessoas, e isso eu estou pensando no lado do empresário, quando ele pensa sem preconceito, ele vai receber uma notícia dessa com muita estranheza, porque qualquer empresário que se preze, ele vai contratar uma pessoa pela capacidade técnica e não por gênero. Ele não vai contratar uma pessoa, eu vou deixar de contratar uma mulher porque ela pode engravidar, ou eu vou contratar alguém e não outra pessoa porque ela tem o cabelo azul, qualquer coisa relacionada a um preconceito. Então, é muito triste, né, se você for parar para pensar que precisa de projetos de lei como esse para tentar equiparar alguma coisa. Mas também eu acho errado você exigir que se busque, talvez você não encontre na sua região alguém com uma capacidade técnica para você completar seu quadro de funcionários como esse projeto de lei está exigindo, né? Então, ao mesmo tempo, é ruim essa exigência do Estado pro empresário. Então, acho que é um tema delicado e que essas pessoas, né, os travestis, os transexuais, realmente precisam de um suporte na questão do emprego. Realmente a gente vê que existe essa necessidade, mas talvez, na minha opinião, não exigindo que o Estado, não fazendo essa exigência para os empresários. Beleza. Então, a nossa segunda notícia aqui é a seguinte: aumenta a pressão de deputados por retomada de pagamentos aos mais vulneráveis na pandemia. Pois é, cerca de 20 proposições em análise estão na Câmara, que obrigam o governo federal a conceder algum tipo de socorro financeiro a pessoas que perderam renda ou enfrentam dificuldades para se manter em meio aos efeitos da pandemia de Covid-19 no país. Os parlamentares justificam seu interesse pelo auxílio desse momento em função do avanço lento do processo de vacinação, que hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 11, né, de fevereiro, na quinta-feira, e o Brasil acaba de ultrapassar o percentual de 2% só de vacinados, né, na população. Então, tem 3 propostas que sugerem o valor de R$300 por parcela, e todos os outros casos, né, das proposições, o valor previsto é de R$600. Então, assim, e na maioria dos casos, os beneficiários deverão atender os mesmos requisitos definidos no ano passado. Bom, a terceira notícia nossa de hoje, ela vai tratar sobre a aprovação, então, do projeto de autonomia do Banco Central pela Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 10, o projeto de autonomia do Banco Central, que define os mandatos do presidente e dos diretores do próprio Banco Central, com vigência não coincidente com o do presidente da República. A proposta foi aprovada por 339 deputados contra 114, teve origem no Senado e agora ela será enviada à sanção presidencial. Os deputados rejeitaram todos os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de fazer mudanças no texto base da proposta. Mesmo com a aprovação, as metas relacionadas ao controle da inflação anual continuam a cargo do CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional,
E o Banco Central terá os mesmos instrumentos atuais de política monetária. Os mandatos serão de 4 anos e haverá um escalonamento para que apenas no terceiro ano de um mandato presidencial, a maioria da diretoria e o presidente do Banco Central tenham sido indicados pelo presidente, né, pelo mandatário do Poder Executivo. A indicação continuará a depender da sabatina do Senado. E aí, o que acontece? Os 8 diretores, eles terão mandatos que se iniciam em anos diferentes do período do presidente da República. Assim, 2 diretores terão seus mandatos iniciados em 1º de março do primeiro ano do novo governo, outros 2 em 1º de janeiro do segundo ano do mandato do presidencial. No começo do terceiro e quarto anos do mandato do presidente, haverá indicação de mais 2 diretores a cada ano, respectivamente. Cada indicado poderá ser reconduzido para mais um mandato sem passar por nova sabatina. Exatamente, Romeu. E eu acho que também vale a pena abrir um parênteses aí, né, que é sobre o papel do Banco Central. Então, assim, o papel do Banco Central, o principal objetivo, né, da instituição, ele continua sendo assegurar a estabilidade de preços, mas também zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Isso. E, assim, sobre alguns tópicos em relação a essa proposta, né? Então, vamos falar agora sobre exoneração, desempenho, doença das pessoas do cargo, né? Então, a exoneração do cargo feita pelo presidente da República ocorrerá somente a pedido, e aí por doença que incapacite o titular para o cargo. Se houver condenação definitiva por ato de improbidade administrativa ou por crime cuja pena implique na proibição de exercer cargos públicos, ou quando o indicado apresentar um desempenho insuficiente, né? Nesse último caso, cabe ao Conselho Monetário Nacional a submeter o pedido ao presidente da República, e a exoneração também terá de passar pelo Senado, com o quórum de maioria absoluta. Quando houver a vacância do cargo, um substituto poderá ser indicado até a nomeação de novo titular, mas essa substituição terá de passar também pela sabatina dos senadores após a indicação do presidente da República. E a posse deve ocorrer em 15 dias após essa aprovação. Sobre os relatórios que o presidente do Banco Central tem que apresentar, no primeiro e no segundo semestre de cada ano, ele tem que apresentar um relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. No quesito restrições, o projeto ele impõe restrições ao presidente e aos diretores do Banco Central, como de exercer qualquer outro cargo, emprego ou função, público ou privado, exceto de professor. Então, eles não poderão ainda manter ações, seja de forma direta ou indireta, de instituição do sistema financeiro, né, ações do mercado financeiro, que esteja sob supervisão ou fiscalização do banco. Isso se estende a cônjuges e parentes até segundo grau. E tem uma quarentena aí para ser cumprida, né? Que após terminar o mandato, ou mesmo no caso de exoneração, a pedido ou de demissão justificada, será proibido ao presidente do Banco Central, tá? E aos diretores do Banco Central participarem do controle societário ou exercer qualquer atividade profissional, direta ou indiretamente, com ou sem vínculo empregatício, nas instituições do Sistema Financeiro Nacional por um período de 6 meses. Durante esse tempo, a pessoa receberá a remuneração compensatória do Banco Central. Isso, e no momento da gravação desse podcast, a proposta segue para a sanção presidencial. Só um adendo, Vitor, como isso é um projeto do governo, né, que o governo sempre quis, então essa sanção aí deve sair muito em breve. Então, a quarta notícia do nosso Brasil em Foco é: a Câmara aprova novo marco legal do mercado de câmbio. O novo marco legal, entre outros pontos, facilita o uso da moeda brasileira em transações internacionais e abre espaço para bancos e instituições financeiras brasileiras investirem no exterior, os recursos captados aqui no Brasil. O projeto, ele aumenta, isso é interessante, né, que muita gente reclama, olha, é muito pouco dinheiro, o dinheiro para você carregar numa viagem, trazer para o Brasil ou levar para fora, o valor é pequeno, né? Então, esse projeto ele aumenta
o limite de dinheiro vivo que cada passageiro pode portar, né, ao sair ou entrar no Brasil. Então, o valor passa de R$10.000 para US$10.000. Se fosse em 1994, que o dólar estava 1 a 1, ia dar no mesmo. Mas como estamos em 2021, que o dólar está valendo 5, então cada pessoa, né, o projeto sendo aprovado, sancionado, desculpa, o projeto diz que vai passar de R$10.000 para US$10.000 para você entrar ou sair do Brasil, ou seja, cerca de R$50.000 pelo câmbio atual, que você vai poder carregar em espécie. Esse novo marco legal também libera negociações de pequenos valores entre pessoas físicas. Teve o limite reduzido de $1.000 para US$500. Então, a justificativa é que a medida pode impulsionar o desenvolvimento de plataformas peer-to-peer para negociação de câmbio, como a gente já vê em outros países. Eu acho importante também explicar, Romeu, sobre o peer-to-peer, né? A ideia é que as pessoas físicas emprestem dinheiro para diversos tipos de negócios, ou mesmo pessoas, recebendo retorno por meio dos juros cobrados aos tomadores, que por sua vez são mais baixos. Isso, e a proposta também aumenta os casos em que será permitido o pagamento em moeda estrangeira de obrigações devidas no Brasil. Então passam a ser permitidos os pagamentos de contratos de arrendamento mercantil, que é o leasing, feitos entre residentes no Brasil, se os recursos forem captados fora, né, no exterior. Outro caso incluído é o da exportação indireta, que ocorre quando produtores de embalagens, montadores ou vendedores de insumo fornecem esses materiais ou serviços para a empresa exportadora. Os pagamentos de linhas externas, que é com dinheiro de fora, né, dinheiro estrangeiro, do crédito, para as transações desses empresários, poderão ser feitos em moeda estrangeira, ou seja, vai circular mais dinheiro, né, possivelmente bem mais dólar aqui no Brasil, e abre porta para você ter conta em dólar no Brasil. Isso, e o texto de autoria do Poder Executivo, então, segue para análise do Senado. Bom, com isso a gente encerra o Brasil em Foco e vamos agora para o colado com a Justiça. Vamos falar então da privatização da Casa da Moeda e de outras estatais que dispensa agora autorização por lei específica. Então, o plenário do STF julgou, em sessão virtual encerrada agora dia 5 de fevereiro, que para a privatização ou extinção de empresas estatais não se faz necessária a criação de uma lei específica. Então, por maioria, eles julgaram improcedente a ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6241, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que defendia a necessidade de lei específica para a desestatização de empresas públicas e sociedades de economia mista e buscava suspender o processo de privatização de 6 estatais. Eram elas: Casa da Moeda do Brasil, Serviço de Processamento de Dados, que é a SERPRO, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Dataprev, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, ABGF, Empresa Gestora de Ativos, ENGEA, e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC. A ministra Carmen Lúcia destacou que o STF reconhece a constitucionalidade da edição de lei geral para fins de privatização e a desnecessidade de lei específica para autorização de desestatização das estatais, né? Falando o português, claro. Segundo a relatora, a retirada do poder público do controle acionário de uma empresa estatal ou sua extinção é consequência de política pública autorizada pelo Congresso Nacional em previsão legal para a qual se cria o programa de desestatização. Bom, a gente começa agora o Giro Regional e com a primeira notícia de que o número de ônibus e caminhões movidos a hidrogênio deve crescer nos Estados Unidos. Hoje o nosso giro regional ele é um giro internacional, né? Só para essa primeira notícia. De acordo com o jornal The New York Times, com a redução de custos e o objetivo de eliminar combustíveis fósseis, grandes empresas automotivas como Toyota comprometem-se a tornar tais soluções mais acessíveis, e isso pode alavancar as vendas de caminhões e outros veículos não poluentes. Segundo o jornal, executivos esperam que investimentos na tecnologia,
sejam acelerados sob o mandato do presidente Joe Biden, né, recém-eleito, que propôs um plano de 2 trilhões de dólares para frear os efeitos das mudanças climáticas. Todo esse empenho também está pautado por estimativas mercadológicas, já que, de acordo com um estudo recente da McKinsey, o setor poderia gerar 140 bilhões de dólares em receita anual até 2030 e sustentar 700 mil empregos, atendendo a 14% da demanda total de energia dos Estados Unidos até 2050. Hoje, cerca de 7.500 unidades se valem do combustível verde, mas até 2030 poderão ser 50 mil. Isso vai depender muito de investimento, né, de governo, mas assim, similares a dispositivos elétricos, né, veículos movidos a hidrogênio, eles dispensam grandes baterias, o que é um benefício, já que o veículo elétrico ele precisa de uma boa bateria para funcionar. E eles são os veículos movidos a hidrogênio, além de não poluírem, né, eles são capazes de fornecer centenas de quilômetros de autonomia, emitindo só o vapor da água e reduzindo essa emissão de agentes de poluição e prejudicando aí a camada de ozônio. Vantagens, além dessas vantagens, o veículo elétrico, de acordo com a notícia, ele exige que no mínimo 45 minutos para ele ser recarregado, né, um veículo elétrico. Já o veículo movido a hidrogênio, ele é abastecido em cerca de 10 minutos e roda aí equivalente a 500 quilômetros, de acordo com o jornal. Então, assim, qual é a questão? Os carros movidos a hidrogênio, eles custam mais do que o elétrico, né? Então, por exemplo, um Toyota Mirai, por exemplo, ele é vendido por quase 60 mil dólares, sem subsídios, enquanto um Tesla modelo 3 pode ser encontrado por 38 mil dólares. Então, obviamente, a falta de infraestrutura é um empecilho para convencer consumidores a comprá-los, né, comprar os veículos de hidrogênio e, claro, né, o custo. Mas, né, eu acho que aí tem uma união aí das empresas, né, querendo fazer acontecer, querendo com que os veículos movidos a hidrogênio entrem nesse mercado de veículos não poluentes. Então, acredito que a gente vai ter aí boas novidades na área da mobilidade urbana nos próximos meses, talvez anos. É interessante que enquanto se discute isso nos Estados Unidos, assim, essa troca, né, às vezes de veículos elétricos de hidrogênio também, né, essa nova tecnologia, no Brasil o mercado dos carros elétricos ainda nem deslanchou, né? Também. Exato. A gente está bem atrás nessa discussão. Exatamente. Não existe. Nos Estados Unidos, você já viu vários vídeos, né, de pessoas dentro de um Tesla, dentro de um carro elétrico. E aqui no Brasil essa realidade não chegou, está muito distante ainda. Exatamente. Então, bom, a segunda notícia do nosso giro regional é que o Recife teve redução de 33% nos homicídios. Essa notícia é uma notícia emitida, né, pelo um comunicado do partido do PSB, né, do Partido Socialista Brasileiro, que, claro, estava falando sobre a gestão do antigo prefeito, Geraldo Júlio, que administrou a cidade de 2013 até o ano passado, até 31 de dezembro de 2020. E aí o comunicado diz que o Recife reduziu em 33,06% os homicídios na cidade, que teoricamente, né, pelos cálculos do partido, teria reduzido aí, teria sido salvas 2.292 vidas, em comparação aos números de 8 anos anteriores. Né? De acordo com o partido, quais foram as ações para a redução dos homicídios na cidade? O ponto 1 é a criação e implantação de 4 centros comunitários da paz, que eles chamam, que é o Compaz. O ponto 2 é a valorização da Guarda Municipal e a contratação de novos agentes. O ponto 3 é o investimento em iluminação pública em áreas vulneráveis da cidade. E o ponto 4, a transformação de espaços públicos que contribuem para a redução da criminalidade.
eu queria ouvir o Vitor aí, mas assim, uma consideração que eu gostaria de fazer em relação a essa notícia, eu acho que foi até engraçado, né, que a gente lá no começo do nosso podcast hoje você citou, né, a diminuição da redução da criminalidade em Recife, né, acho que se eu não me engano na primeira notícia que a gente falou, ou talvez nos comentários, né, dos ouvintes. E, então a gente está, sem querer, estamos voltando a esse assunto, né, falando da redução da criminalidade no Recife, mas claro, a gente não pode esquecer que não se faz, não existe redução de criminalidade só com ações da prefeitura, né? Se você não tiver o apoio do governo do estado, que de verdade eu nem lembro agora quem que comandou, né, o governo do estado na gestão anterior, então você tem que ter ali um apoio do governo do estado, senão você não consegue reduzir a criminalidade. Exato, e eu acho que isso é uma reafirmação realmente do que a gente citou, né? De que, claro, a gente tem com certeza valorizar, né, a Guarda Municipal. Então, no caso de Recife deu muito certo, né? Você valorizar a Guarda Municipal e também, e assim, mas não pode jogar todo o problema em cima da prefeitura, que nem você citou, né? Porque é uma questão do governo do estado, mas também a prefeitura fazer ações como investir em iluminação pública, né, transformar espaço público de locais que você sabe que tem mais problemas de criminalidade. Então é realmente importante esse planejamento, né? Acho que essa é a chave do negócio. Muito bem. Então, com isso, a gente encerra nosso segundo podcast. Eu convido todos para acessarem as nossas redes sociais, @Segredos Políticos no Insta, no Face, e nós voltamos aí semana que vem com a terceira edição dos Segredos Políticos. Isso aí, valeu, Romeu, até mais.